Estamos aqui de volta com essa figura maravilhosa, um desses brasileiros que faz a gente sentir orgulho, Roberto Cabrini. Cabrini, fala um pouco de você, como é a sua rotina diária de trabalho? Bom, eu me sinto um repórter 24 horas, né? Meu celular está sempre ligado e eu acho que eu estou permanentemente em atenção, porque eu acho que você tem que sempre achar que a sua melhor matéria da sua vida vai ser sempre a próxima. E a gente pode sair daqui e, de repente, na esquina, pode se deparar com um grande fato. Eu sempre mantenho uma câmera pequena no meu porta-malas e estou permanentemente assim, ligado, porque, fundamentalmente, eu gosto da reportagem, ela está no meu sangue. É algo que me dá muito prazer. Acho que é uma profissão com a qual eu me identifico plenamente, né? E me sinto um repórter. Hoje em dia eu ancoro, mas eu me sinto fundamentalmente um repórter. No tempo que sobra, o que eu mais gosto de fazer é jogar tênis, né? Eu gosto muito de jogar tênis. E a família não reclama dessa ausência? A família... Olha, eu acho que a família você tem que se comportar da seguinte forma. Quando você está presente, você tem que realmente estar presente, né? E não ausente. É porque também tem pessoas que estão 24 horas ali ao lado da família, mas quando precisa, né, não dão apoio. Então, às vezes, o pouco tempo é um tempo gasto com coisas mais úteis também, né, com coisas que precisa. Olha, graças a Deus a minha família se identifica com o que eu faço, também curte o que eu faço. Então, seus filhos tendem a puxar a sua profissão? Eles já esboçam alguma possibilidade aí de seguir a mesma carreira? Minha filha gosta, mas eu procuro não colocar nenhum tipo de pressão, né, deixar que eles fiquem bem tranquilos mesmo para decidir. Mas você ficaria feliz com os seus filhos? Olha, eu ficaria feliz se eles se realizassem, seja lá a profissão que for, entendeu? É evidente que nessa profissão eu poderia, né, assim, compartilhar muita experiência, mas ao mesmo tempo também eu temo que trouxesse uma pressão extra. Né, porque ser filho de Roberto Cabrini não ia ser fácil, sempre ter aquela coisa de gerar comparação, né? É a mesma coisa, o Edinho que sofreu, né? Quando foi jogar no Santos ainda como goleiro, coitado. Eu acho o seguinte, eu acho que isso inicialmente, né, depois a pessoa encontra o seu próprio caminho, mas inicialmente não seria muito fácil, não. Fora o Jornal da Band, você está com algum outro projeto? A gente tem um projeto, além do Jornal da Noite, que é o 60 Minutos, que é um programa de grandes documentários. A grande paixão da minha carreira é fazer documentários. Eu gosto muito de fazer documentários, as matérias mais profundas, né? As matérias que realmente você se dedica de corpo e alma a elas. Eu gosto muito de fazer matérias que façam as pessoas refletirem e matérias que você, 5 anos depois ou 10 anos depois, as pessoas se lembrem delas, né? Porque às vezes tem reportagem que a pessoa no dia seguinte já não lembra mais. Então, quando você pode fazer algo que traz reflexão e que traz algo positivo para as pessoas, eu acho que você obtém a sua maior recompensa. É verdade. Você é uma pessoa extremamente politizada. O que você acha do momento atual do Brasil? E também queria que você falasse qual foi o pior momento político no Brasil. Indiscutivelmente, o pior momento político no Brasil foi a época da Revolução, né, de 64, onde a nossa profissão passou pela censura, passou pela ditadura, passou pela repressão. Foi uma época muito difícil. Eu acho que o momento atual é um momento de democratização do país. O Brasil ainda está longe de uma democracia plena. Se você viajar pelo Nordeste, você vai ver o coronelismo campeando ainda. Você vai ver que muitas das instituições que deveriam representar a população, na verdade, representam segmentos. Elas apenas servem como uma forma para manter e preservar privilégios de uma minoria. Entendeu? Então, o Brasil está muito longe dessa democratização. E nesse aspecto, eu acho que o jornalismo investigativo tem uma contribuição muito grande a ser dada. Eu acho que você pode medir o grau de democratização de um país pelo grau de jornalismo investigativo que ele tem. Os Estados Unidos não seriam a democracia que são sem Watergate, que foi a imprensa agindo e depondo um presidente, como no caso do Collor, né, a gente teve uma experiência também semelhante. E eu acho que o Brasil ainda está longe de uma democracia plena, mas ele precisa de um jornalismo investigativo. E quando eu chamo jornalismo investigativo, todo jornalismo deveria ser investigativo. Mas existem tantas formas de jornalismo oficial, de jornalismo chapa branca, que você convencionou a chamar de jornalismo investigativo, aquele jornalismo mais profundo, que na verdade é o jornalismo que todo jornalismo deveria ser.
qual foi o melhor presidente do Brasil para você até hoje, né? A gente ainda não pode julgar o governo Lula porque está no começo do mandato, mas até hoje, qual o melhor presidente e o pior que o Brasil já teve? Eu acho que o melhor presidente é o Fernando Henrique do primeiro mandato. O segundo mandato ele esteve perto de ser o pior, né? Não foi o pior. É um exagero que estou cometendo, mas o segundo mandato ele foi um grande equívoco da parte dele. Acho que o primeiro mandato dele foi brilhante. Porque eu acho que, na minha opinião, que sou leiga, mas assim, conversando com você, a gente se sente à vontade, até se eu estiver errado, você me repreender, me corrigir. A gente está aqui para isso, para aprender com vocês. Não, repreensão não. Repreensão não, ditadura não, já acabou, vivemos uma democracia. Mas o Fernando Henrique, eu acho que ele pecou quando ele esqueceu o social e partiu para o pessoal. Porque ele tinha aquela coisa do social no primeiro mandato e depois a reeleição passou a ser a prioridade dele, né? Eu acho, você coloca bem, eu acho que ele se tornou um refém da ideia de continuidade dele, a ideia de continuismo dele. Ele, para conseguir esse continuismo, para conseguir mudar, por exemplo, a lei, né, e permitir a reeleição dele, ele ficou refém do PFL, ficou refém de uma classe política que fez com que ele ficasse praticamente engessado e ele não pôde fazer as mudanças sociais que o país precisava. Se ele tivesse se contentado com o primeiro mandato, ele ficaria para a história como o maior presidente. E foi o maior presidente no primeiro mandato, mas o segundo mandato dele foi medíocre, totalmente oposto ao primeiro, que foi brilhante. Eu acho que o Juscelino Kubitschek foi um bom presidente também. Nos presidentes ruins, eu acho que a gente, sem dúvida, tem que citar o Collor, que é um exemplo de corrupção, né, maior que a gente tem, o Emílio Garrastazu Médici, que é um presidente inteiramente associado à repressão. Né, isso é inadmissível em qualquer mandato, em qualquer área, né, porque a gente também enfrenta isso às vezes na imprensa, né? Em qualquer civilização. Em qualquer civilização. Queria te perguntar também, o que falta para o Brasil? Nós temos uma boa renda per capita, nós temos aí um turismo que poderia ser explorado. O que falta no Brasil hoje para nós tornarmos uma nação de primeiro mundo? Nós temos uma distribuição de renda absolutamente absurda, onde poucos detêm quase tudo, poder e principalmente dinheiro. Entre aspas. Nós vivemos isso, um apartheid social. Por isso que o presidente Lula foi eleito, né? Porque a população brasileira quer uma resposta. Acho que essa resposta não está vindo na dimensão que precisaria existir. Mas eu acho que o Brasil tem uma distribuição de renda imoral e uma distribuição de recursos também. Recursos como educação, como saúde, são absolutamente imorais no nosso país. E a gente não vai se tornar uma nação digna sem que uma esmagadora maioria de brasileiros não tenham acesso ao mínimo de dignidade. Bom, Jogo Limpo é isso. Eu sei que vocês devem estar se preocupando. O programa é de esporte, mas ao lado do Cabrini, uma pessoa que fala tão bem sobre todos os assuntos, a gente também se sente na obrigação de levar um pouquinho de cultura para vocês. Para terminar e deixar ele dormir, gente, que ó, madrugada dentro aqui, viu? Qual a influência do Galvão Bueno e Luciano do Vale na sua vida? Muito grande. Eu trabalhei muito com o Luciano, trabalhei muito com o Galvão também, né? Na época da Fórmula 1, trabalhei intensamente com o Galvão. São dois grandes companheiros, duas grandes figuras e duas personalidades muito diferentes também. O Galvão Bueno, uma pessoa assim, muito bem-humorada, um grande contador de casos, e o Luciano Vale, o narrador mais carismático com o qual já trabalhei. Ele teve uma importância para o esporte amador brasileiro, assim, impressionante. São os dois maiores narradores da televisão brasileira. E eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com os dois. Eu acho que a narração deles é um capítulo à parte na história das narrações no Brasil. E eu aprendi muito com os dois. Para finalizar, o que a TV brasileira tem de melhor e de pior? Eu acho que a televisão brasileira tem de melhor a criatividade, que pode ser expressa em alguns segmentos jornalísticos, que pode ser expressa nas novelas. E o que ela tem de pior é a apelação. Mas eu acho que você não pode generalizar.
Em todos os países existem segmentos bons e segmentos ruins. Eu acho que você não pode analisar a televisão como um segmento à parte. A televisão é uma continuação da sociedade. Com certeza. Cada sociedade tem a televisão que merece, cada televisão tem a sociedade que merece. Quando a sociedade exigir uma televisão melhor, a televisão será melhor. Esse é Roberto Cabrini. Cabrini, obrigada. Eu vou deixar ele dormir, porque o pouco tempo que ele tem para descansar, a gente está ocupando ele agora. Obrigada mesmo. Espero poder contar com você mais vezes no nosso programa. Olha, para mim foi um prazer muito grande. Eu fico muito feliz de saber que estou falando para Presidente Prudente, que é uma cidade tão querida. E gostei muito da entrevista, curti bastante. Desejo muito sucesso, parabéns pelo seu sucesso. Enfim, quando precisar, estamos aqui. Não fala isso que a gente volta, tá? Obrigada a vocês também de ficarem com a gente.